Eu tava só com a mão, então vejam bem, eu parti ela aqui em 4 pedaços. Podemos constatar então como ela está ótima por dentro, ó. Eu já chupei umas 2 ou 3 aqui, veja bem. Olha aqui como ela está maravilhosa por dentro. Por fora, vejam bem, ó, totalmente, né, aparência de podre, de velha, né. A impressão é que a gente tem que jogar fora, mas se você parte ela por dentro, ela está ótima para consumo. Então veja bem, quantos alimentos a gente não joga fora por causa de aparência. E isso nos leva até a reflexão sobre o nosso interior, né? E as nossas impressões do mundo exterior. O que a gente vê com os olhos e que as nossas impressões veem essas coisas, captam, não é o real da coisa intimamente, interiormente. As pessoas inclusive não são o seu externo, a sua aparência. As pessoas são o que elas são internamente. E nos dá, nós, quando olhamos uma coisa externa, nós podemos julgá-la de acordo com o nosso ego, né? Com as nossas egocentricidades, as nossas vaidades, orgulho. E a coisa pode não ser aquilo que a gente aparenta. Como uma pessoa, o interno de uma pessoa, a aparência física, o jeito que ela anda, o jeito que ela fala. Por isso que jamais a gente deve julgar pelas aparências, algo que nossos sentidos captam. Então temos que transformar essas impressões e saber ver por dentro e ver por fora. Como no caso dessa laranja aqui, ó. E está nutritivo, eu posso assegurar que eu já experimentei, não estaria gravando esse vídeo se não tivesse captado isso, esse ensinamento, essa sabedoria de saber olhar as coisas por dentro e por fora, diante de julgar ou de jogar fora, de descartar uma coisa que a gente vê por fora, tentar ver por dentro também, né? E uma coisa pode ser maravilhosa, pode ser totalmente diferente daquilo que a gente vê externamente. E todas as coisas têm a sua casca, as árvores, as pessoas, os animais. As circunstâncias da vida tem o seu exterior, mas tem o seu interior, que é a sua substância, como, por exemplo, da laranja. O que é importante na laranja? A casca velha, toda deturpada, podre, né? Como várias aqui que temos aqui. Ou a aparência interna, né? Vejam bem, né? O que vale? Vale a casca ou vale o interno, a substância, a vitalidade, a alma, o espírito? Então o que vale mais? A vida externa, a casca da vida, que você olha, e a sua impressão é de jogar fora, de descartar e de negar aquilo. Ou o que existe de interior, de substância primordial, de verdade naquilo que está escondido. Quantas coisas na vida não está escondida das nossas impressões sensoriais? Por que as pessoas vivem tanto na casca? Porque as pessoas cuidam só da casca, e se a casca não estiver boa, aí a coisa é descartada, é jogada fora, né? Quantas pessoas são negadas, são relegadas a segundo plano? Quantas circunstâncias que nós não agimos de acordo com as nossas impressões subjetivas, e não experimentamos aquilo que tem de dentro, de interior, de beleza. É como se uma casca, uma pessoa escondesse por fora toda uma podridão, uma coisa assim, né? E por dentro tivesse uma coisa bela, pura dentro dela. Claro que, ao contrário disso, há uma casca toda bonitona e um ego feio por dentro. A pessoa aparenta também toda uma substância bonita por fora. As pessoas buscam essa beleza estética da vida por fora, na casca, né? Se eu tivesse uma laranja aqui toda bonitona, eu poderia fazer um comparativo, mas vocês sabem o que eu estou falando. Então, as pessoas tomam então o externo e querem melhorar o externo, né? E é como se fosse uma sepultura, né? Sepultura toda bonita por fora, toda adornada com flores e pintada, né? Pode colocar até ouro e diamante, mas é o que ela esconde por dentro, é podridão. Então a nossa existência, ela é fundamentada nisso, nos nossos sentidos, no nosso ego. Nós procuramos o externo,
Nós vivemos a vida de forma mecânica, materialista, externa, e não agimos conscientemente e buscamos a essência da vida, a essência da existência. Por exemplo, qual o objetivo de estarmos aqui na existência? Aí as pessoas buscam a casca da existência, mas qual que é o objetivo real? Essa casca é só um veículo, não é isso? Um veículo que guarda, por exemplo, as sementes. Temos sementes dentro de uma laranja dessa. Então, por exemplo, dentro da pessoa tem o sêmen, né? Tem a sua substância primordial, e as pessoas jogam o sêmen fora, que é seu esperma sagrado, a sua energia criadora, né, com prazeres, com luxúria, fornicação, prostituição, homossexualismo, todas essas degenerações, infrassexualismo, né? E esquece então a substância primordial, e jogam fora a sua essência, a sua semente, né, a sua energia criadora, a sua vitalidade, renegam, aprisionam a sua alma no externo, nas coisas da vida, né, vista com a impressão do ego. Então, o que faz a pessoa viver na casca, no materialismo, é o ego. Esse ego, com a essência, que é a pureza, que é a criança interna, né, em cada um de nós, prende essa essência numa garrafa e molda ela para viver apenas uma casca subjetiva do mundo, das aparências, da Matrix, de aparentar para outras pessoas o seu mundo, sua vaidade, no seu vestir, no seu gesticular, no seu andar, no seu adquirir dessa casca, dessa existência, e isso fazer sentir diante dos demais. A pessoa age com a casca, vive na casca, renegam a sua essência, a sua naturalidade, que é o natural das coisas. Quanto mais natural das coisas, mais felicidade. Quanto mais natural, mais liberdade há do sistema, da casca, e mais felicidade. Então, a felicidade está relacionada com não se identificar com a casca, seja ela pode estar com essa aparência ou com outra aparência também. Todas as duas aparências são aparências. Tanto pode ter uma casca bonita por fora ou feia por fora. O que se tem que ver é o que a vida tem de interior, o que a vida tem de bela, de natural, a essência que temos disso, da existência, do viver. Essa busca que nós temos, né? Todos buscam a felicidade, mas a felicidade não pode estar no material, no que a gente vê. Veja, é muito limitado o que os seus olhos veem. Você olha uma coisa, isso aqui é apenas uma impressão. Essa coisa não vai entrar dentro de você, né? Mas você tem uma impressão da coisa. A impressão é que você adquiriu durante a sua vida sobre o seu julgamento daquela coisa. Então eu vou julgar isso aqui, eu estou vendo isso aqui, eu vou julgar. Você vê uma pessoa externa, eu vou julgar a pessoa. A pessoa é bonita ou a pessoa é feia? Porque você aprendeu isso. As mídias, televisão, cinema, lhe ensinou isso. Modelos fotográficos. Então você aprendeu o quê? A impressão que aquilo está sendo mostrado no ângulo, te hipnotizando. Você está hipnotizando uma mulher, uma modelo, cerveja, tudo. Então você tem a impressão que a mulher é bonita, porque há a impressão do ângulo da hipnose que lhe foi colocada sobre a mulher, sobre os ângulos da mulher, sobre o modelo de tipo feminino ou de tipo masculino, e isso lhe gera uma impressão que você leva durante toda a vida, em memória. Então tudo que você vê é de acordo com aquela memória. Você vai julgar a casca de acordo com essa memória, que é o seu ego, né? Você não vê a coisa, você vê apenas o que você aprendeu aqui dentro, lá dentro de você. Quando você vê isso aqui, você está vendo, na verdade, é o que você está vendo. Não é isso que você está vendo. Quando você vê isso aqui, você está vendo? Não, você está vendo o que você aprendeu a ver. Você não está vendo a verdade disso aqui. Isso aqui está muito além da nossa compreensão. Isso aqui tem um sentido muito mais profundo do que o captar dos sentidos que nós possamos ver isso aqui. Muito mais do que a intelectualidade, os livros nos ensinaram sobre isso aqui. Isso aqui tem história, tem substância, tem vitalidade, tem consciência, tem um processo criativo nisso aqui, tem um design inteligente nisso aqui. Isso aqui tem um histórico,
o histórico que o tempo e o espaço nem podem contar. Um histórico de uma planta, de uma pessoa, de uma vida ou de uma coisa. Há algo muito além do tempo e espaço, envolvendo muito mais do que bilhões, trilhões de anos nessa coisa, né? Seja em desenvolvimento, em adquirir consciência, ou seja lá o que for. Então, a nossa impressão disso aqui é subjetiva de um tempo limitado, que você aprendeu desde criança até nesses instantes, e que você carrega. E muito é fardo, é lixo que você aprendeu. Você aprendeu de forma errada. Por mais que seja célebre o escritor que escreveu, que ele também aprendeu de acordo com a impressão que ele adquiriu. Só os grandes sábios, mestres, e nós temos poucos mestres do mundo que nos ensinaram a verdade, porque eles descobriram a verdade. Porque para eles descobrirem a verdade, primeiro eles tiveram que meditar na substância. Eles olharam por dentro e por fora dessa coisa. Olharam por fora e olharam por dentro. E quando olharam por dentro, foram mais dentro ainda. Porque nisso aqui é apenas algo que ainda esconde outra coisa, que é ainda mais lá no fundo dela mesma. Então eles se aprofundaram dentro dessa coisa, dessa substância primordial, mais profundamente ainda do que superficialmente ou subconscientemente ainda conseguimos enxergar. Então eles conseguiram enxergar mais profundamente, até a essência, até os recônditos mais escondidos. E isso eu estou falando disso aqui, do exemplo de uma planta, de uma fruta, mas dentro dele mesmo. Então eles se autodescobriram e chegaram a isso que chama-se verdade. A verdade das coisas. A verdade é o desconhecido. E é de momento a momento. Não existe a verdade minha, a verdade sua. A verdade é o que é. Não existe verdade de ninguém. Não existe isso. A minha verdade e a sua verdade. Vou buscar a minha verdade. Não existe a minha verdade. A verdade é uma coisa una. A verdade é uma coisa única, una. Todo aquele que descobre a verdade participa do uno, que é o todo, que é a verdade única de todas as coisas, que é a substância primordial de todas as coisas, o sentido real de todas essas coisas, do como, do porquê, de todas as respostas, da experimentação direta da coisa, porque não é um escrever, não é um falar da coisa, não isso é muito além disso, é o experimentar dessa coisa, é o viver a coisa, é o estar na coisa, é saber como funciona, como é, como foi, como será, né, o princípio, o meio, o fim da coisa. Então os mestres chegaram a essa verdade na meditação, no despertar da consciência, porque eles eliminaram aquilo que tem impressão, que criou a impressão das coisas, que é o ego. O ego cria a impressão da mulher que seja bonita por causa dos ângulos do peito, do rosto, da voz, do andar, do gingado, do rebolado, da bunda, etc, né? O ego criou-se esses sentidos. E a essência é a pureza, a consciência, a alma, íntimo, ser, Deus, Espírito, que está lá dentro dele mesmo. Liberta-se disso tudo, elimina o ego, nega a si mesmo, a aniquilação budista do eu, a eliminação dessas bestas do Apocalipse, de todas essas batalhas que tem em todos os livros sagrados, com o inimigo secreto de todos esses livros sagrados, né? Josué matando os inimigos ali no Pentateuco, na Bíblia. Moisés anteriormente também eliminando os inimigos da terra também, da terra prometida, que a terra prometida é o homem mesmo, é ele mesmo, buscando a si mesmo. Krishna com Arjuna dizendo, elimine os inimigos, que são seus próprios parentes, que na verdade era o quê? Parentes do quê? O ego, é aquilo que vivia dentro dele mesmo, de Arjuna mesmo. Então o Krishna, o Bhagavad Gita dizia para eliminar o ego. Jesus dizia, negue-te a ti mesmo. Negue o quem? O que é negar a ti mesmo? Não é negar a nossa realidade, a nossa verdade, a nossa naturalidade, a nossa essência, a nossa alma, a nossa consciência. É negar o ego. Negar o ego. Negar o ego é compreender o ego, não é reprimir o ego. Negar é compreender uma coisa. Nesse sentido de negar que Jesus dizia, é compreender a tal coisa. É tomar consciência da tal coisa a modo de não se identificar com a tal coisa. Quando não nos identificamos, compreendemos a coisa, arrependemos de ter adquirido e ter fabricado aquela coisa inumana que não é nossa, que é uma coisa agregada, uma coisa que é adquirida, agregada, memória. Você aprendeu de forma de memória, de forma agregada, psicologicamente, que está no seu subconsciente. Essa coisa que é trevas, que é escuridão. Quando levamos a luz da compreensão, despertamos a consciência. Essa coisa é eliminada. Então, há alguma força dentro de nós que elimina essa coisa, que chama ego.
É uma força divina que elimina o ego. Não é a sua mente que elimina o ego. Não é você mesmo que vai eliminar o seu ego. É uma força dentro de ti, superior a ti. Não é seu intelecto. Não é seu próprio ego que vai eliminar o ego. Não é uma coisa de controlar. O ego não é algo de se controlar. Não é algo de se ultrapassar. Não é algo de se transcender. Nós não transcendemos o ego. Não pode ser transcendido o ego. O ego, nesse sentido, ele apenas está escondendo. Você apenas está passando ele de um nível ao outro. Não é questão de transcender o ego. É questão de eliminar. Eliminamos uma coisa que não nos pertence. Eliminamos uma coisa adquirida, uma substância, algo inumano que você adquiriu de forma inconsciente. Através das impressões, das pequenas e múltiplos detalhezinhos das impressões da sua existência. Formou-se o ego, formou-se a ira, a cobiça, a inveja, a gula, a preguiça, a vaidade, todas essas suas autoconsiderações, essa soberba, esse seu modo de vestir, os pequenos detalhes do seu andar, do seu gesticular, o que seus olhos veem, o que seus olhos captam, os seus sentidos. Isso formou o ego, os detalhes. Então, somente uma coisa dentro, uma coisa profunda, que é uma parte divina, pode eliminar o ego. Essa parte divina dita em todas as religiões, em todas as culturas, livros sagrados, mãe, Deus, no aspecto feminino. Deus sempre esteve presente em todas as religiões, todas as culturas. Deus em forma de mãe. Essa deusa em forma de mãe, essa parte de si mesmo, que é Deus dentro de si mesmo, dessa parte feminina, esse desdobramento de Deus, dessa parte feminina chamada mãe divina, que elimina o ego. Somente elimina-se o ego aquele que pede a mãe, que elimina. Minha mãe, elimina de mim esse defeito. Em arrependimento, em compreensão, não é reprimir isso. É compreender que aquilo não é seu, que lhe está arrastando a sua existência, está lhe levando às trevas, à depressão, à iniquidade, ao pecado, né, à infelicidade, aos problemas, aos conflitos. Tudo isso é causado pelo ego. Então, há arrependimento, há compreensão e há eliminação quando tem esse processo. No olhar o ego, na autoobservação, na não identificação com ele, olhar o ego. Eu estou olhando o ego, não identificado com ele, separado dele. Ele está agindo. Ele está agindo em você. Então, nesse sentido, o negue. O negar não é reprimir ele. É compreender, é ver. É saber ver aqueles detalhes que formam aquele ego. Como ele está relacionado, os outros egos, detalhes que estão relacionados com aquela circunstância. E compreender isso e pedir a eliminação disso. Somente assim poderemos ver a vida como ela é, por dentro e por fora, em todos os sentidos, de cima e de baixo, além do tempo e do espaço. E poderemos nos libertar do tempo e espaço. E podemos nos desprender no todo. Ser uno no todo. Chegar à verdade. Conheceis a verdade e ela vos fará livres. Vejam que Jesus ao perguntar, alguém o perguntou, mestre, o que é verdade? Ele apenas falou, guardou silêncio, ele não falou o que é verdade. Ele falou, conheceis a verdade e ela vos fará livres. Né? E ele, nesse sentido de unidade na multiplicidade, nesse experimentador da verdade, disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem seguir após mim, né, chegará então à verdade. Quem pegar sua cruz e segui-lo, né, quem fazer o que ele fez, né, como ele mesmo falou assim, sede perfeitos como o vosso Pai que está em secreto, como o vosso Deus, sede perfeitos, para adquirir a verdade, para chegar-se à verdade. A verdade que existe, que deve ser experimentada, não falada. O Buda também fez a mesma pergunta, ele apenas virou as costas, e ele não respondeu. Ele virou as costas e foi embora, se retirou. Quando se fez pergunta a Buda o que é a verdade, ele no sentido de dizer, de resposta, ele virou as costas e foi embora. Ele não respondeu. A Jesus, ele guardou profundo silêncio antes de responder.
E depois disse, conheceis a verdade e ela vos fará livres, né? E também disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, nesse sentido crístico, eu sou, cada um de nós tem que experimentar esse eu sou, a verdade, o caminho e a vida, que é isso que está dentro de nós, o Cristo que está dentro de cada um de nós. Somente experimentando a Ele, chegando a Ele, que é negando o nosso ego, o exterior, a casca, as impressões da vida, da existência, podemos chegar ao Cristo interno, né? Então, minha intenção nem não era essa palestra, mas aproveitei e falei disso, né? Tomado de um exemplo aqui, de uma compreensão da existência, né? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa palestra. Um abraço a todos.